Sim, faça essa homenagem à Cartola 3 dias depois, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias depois de um dos maiores massacres havidos na história do país, numa ação oficial, né? Nós temos um massacre em curso de dimensões gigantescas, uma tragédia humanitária que as mortes por Covid no Brasil, parte considerável delas decorrente da irresponsabilidade do poder público, que não comprou vacinas a tempo, que não fez campanhas de prevenção, que incentiva a aglomeração irresponsável. Tudo isso nós sabemos, tudo isso está aparecendo de maneira definitiva na CPI, que estimula o consumo de drogas que não servem para nada, né? Sim, a gente tem essa tragédia. Agora, uma ação de uma força de repressão, matar 27 pessoas e ainda morre um policial na operação, né? Numa operação desastrada, injustificada, por mais que se tenha encontrado armas ali, o pretexto de que estava havendo aliciamento de menores, é evidente que não é desse jeito que se faz, não é? As evidências de que houve ali massacre e execução são enormes, nós vamos ver. Não se preservou nem mesmo a cena do crime para fazer perícia. Os mortos foram arrancados dos locais em que eles estavam, pessoas foram mortas dentro de cômodos. Há comprovadamente um trabalhador que nada tinha a ver com tráfico. Sim, havia pessoas que morreram ali presas, envolvidas com tráfico, havia. E ninguém está negando isso. A questão é saber se é essa a maneira de tratar. Né? E obviamente não é. Tecnicamente não é. Pelos resultados se mostra que não é. Já lembrei aqui desde o primeiro dia. Havia 21 mandados de prisão. 3 foram executados, as pessoas foram presas. 3 outras pessoas da lista morreram e 15 não estão nem entre os mortos. 9 pessoas não têm referência de que tivessem ficha na polícia. Ainda que investigadas estivessem sendo, elas têm de ser presas, julgadas e ser condenadas presas. Ainda que houvesse pena de morte no Brasil, porque há democracias em que há pena de morte, é o caso dos Estados Unidos, eu acho uma abominação, mas ainda assim existe um julgamento com direito de defesa. A polícia não é executora de uma pena de morte que não existe. E aí vem a conversa, santos não eram, ninguém está dizendo que é santo. A questão é saber se assim você resolve as coisas, ou assim você só as extrema. Todos estávamos estranhando, e pelo visto era só falta de oportunidade, o silêncio do presidente da República. Mas claro, ele se manifestou. No domingo em que ele resolveu fazer um passeio de moto em Brasília, e aquilo lembrava uma espécie de uma milícia motorizada, né? Segundo ele, em homenagem às mães, depois teve um churrascão. Aliás, sempre que há tragédias, mortos, há um churrasco. Bolsonaro fez uma churrascada ali quando a Covid estava claro que tinha saído do controle. Eu, à época, até perguntei se era carne humana que estava sendo servida ali. Então, enquanto você tinha mães, viúvas, órfãos chorando, o presidente faz uma churrascada, anda de moto, promove aglomeração sem máscara. Isso é método, eu já vou falar. Mas o Bolsonaro fez uma declaração no Twitter que é a seguinte: ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo que há muito é refém da criminalidade. Eu vou falar disso aqui, tá, senhor? Daqui a pouquinho. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parabéns por uma operação desastrada que massacrou 27 pessoas, inclusive gente comprovadamente inocente.
Nossas homenagens ao policial civil André Leonardo, que eu também faço, que perdeu sua vida em combate contra os criminosos. Será lembrado pela sua coragem, assim como todos os guerreiros que arriscam a própria vida na missão diária de proteger a população de bem. Que Deus conforte os familiares. Então vamos aqui, são várias questões aí. Sim, é verdade, as áreas que são dominadas pelas chamadas facções criminosas, pelo narcotráfico, tornam a população ali refém das suas escolhas, das suas decisões. Isso é verdade. Só que essas áreas hoje representam no Rio de Janeiro pouco mais de 15%. 57,5% do território da cidade do Rio de Janeiro estão dominados pelas milícias, senhor presidente. E essas pessoas também são reféns. E a diferença do tráfico, a milícia não cuida apenas da droga. Porque ela também monopoliza o tráfico de droga quando ela chega. Ou vocês acham que não? Ou ela faz um acordo com o próprio tráfico, ou ela toma para si o gerenciamento. Só que aí ela cuida também do transporte, ela cuida também do gatunete, ela cuida também do gás, ela cuida da segurança pública, ela faz extorsão dos comerciantes. Então aí você tem realmente um Estado paralelo, muito mais do que o tráfico. Aí é Estado paralelo mesmo. E, no entanto, Vossa Excelência não fala nada a respeito. Nós vamos ver que houve uma operação da polícia contra a milícia. Isso em espanhol se chama saludos à la bandeira. Eu já vou explicar o que é. Se eu não explicar, meninos, me lembrem. Os meninos, boa noite, né? O tio Meio vou falar do Cartola, né? Vai Bene e Bob Ferruia, né? Mal criado, nem deu boa noite. Isso é saludos à la bandeira. É para constar. Mas, obviamente, vocês não viram nenhum espetáculo de violência, de truculência. Porque o presidente sabe, como sabe toda a gente, que a milícia ou é formada por ex-policiais e também alguns ex-militares, aí das Forças Armadas mesmo, ou ainda são pessoas que fazem essa espécie de dupla militância. De sorte que milicianos infiltrados na polícia têm controle de todas as operações que são realizadas. E se um dia houver uma operação a sério, dá tempo de avisar os milicianos. Ah, sim, milicianos que cuidam também da construção civil, como nós vimos nos prédios que desabaram lá no Museu. Contra esses milicianos, certamente Bolsonaro não vai falar. Adriano de Oliveira, um dos chefões da milícia, era amigo da família, não é presidente. Mulher e mãe lotadas no gabinete do seu filho, contratadas por Fabrício Queiroz, que também tem muitos amigos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como deixou claro em conversas. Adriano da Nóbrega, Rei. Eu falei o quê? Oliveira? Não, Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega. E Fabrício Queiroz, nas conversas deixaram claro com muitos amigos, não, tem amigo lá, pode deixar. Contra esses não há operação. Diária, proteger a população de bem. O problema é a população de bem, aqui usando praticamente a mesma expressão do delegado que resolveu moralizar o Supremo. Falando da população de bem, da sociedade de bem, foi a expressão que usou o delegado. Por quê? Gente preta não é de bem? Gente pobre não é de bem? Gente que mora nas comunidades não é de bem? Lá onde morou Cartola? Mas não precisa ser um gênio como Cartola. Você não precisa, sendo pobre, ser um gênio para merecer respeito. Que é uma outra coisa aqui no Brasil que também existe muito, né? Não, gente, eu respeito pobre. Sempre gostei do Pelé. Não é isso? Mas preto no Brasil, para merecer respeito, precisa ser o Pelé? Por que a gente respeita um branco sem que ele precise ser Schopenhauer? Ou sem que ele precise ser um Messi?
É o homem comum que merece respeito. As pessoas que lá moram. Aí vem o presidente da República, faz uma declaração como essa, incentivando a violência. Então, uma operação que tem desdobramento no mundo inteiro, repercussão no mundo inteiro, e que bom que tenha, que evidencia como são as coisas por aqui. Não, esses massacres não começaram no governo Bolsonaro, já existiam antes, mas só esse governo aplaude e diz que é isso mesmo. É impressionante que isso aconteça. Agora, é método. Achille Mbembe, é esse o nome, um intelectual camaronês, criou no começo dos anos 2000 a expressão necropolítica, aplicada a países afora. A necropolítica consiste, a síntese seria assim, você desumaniza o outro, você tira do outro as qualidades do humano, o trata apenas como uma peça de uma equação econômica, política, o que seja, e passa a fazer as suas escolhas. E isso se dá nas mais diversas áreas. Pode ser na política econômica, pode ser na política de saúde, pode ser na política de segurança pública. De sorte que você passa a lidar com a morte como um instrumento de manejo das políticas públicas. Também como instrumento eleitoral, de conquista de fatias da opinião pública. É claro que Bolsonaro está falando aqui para um público que quer ouvir isso. Ele sabe disso. Ele pensa realmente isso, é genuíno isso nele. Mas ele sabe que ele também está falando para gente que pensa isso. Eu vi pelo Twitter. Assim, então é assim, então pega o traficante para você. Então olha lá, pegaram arma com eles. Não é verdade. Mas é esse o modo de tratar? Quando é que foram pegar as armas dos territórios dominados pelas milícias? Outro dia nós botamos um mapa aí no ar, mostrando que as milícias dominam um território muito maior e muito mais gente, tem pelo menos 2,3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro vivendo sob o peso das milícias. E pouco mais de 1,5 milhão vivendo sob o peso do tráfico. Deve viver sob o peso de quê? De ninguém. Do Estado de Direito. Agora, quem resolve homenagear as mães fazendo aquele passeio de moto, que aliás simula uma ação de milícia motorizada, é evidente, é a mesma mímica, é a mesma coreografia. É um pouco dizendo, olha aqui, estamos vigilantes, estamos tomando conta de tudo. Aliás, Bob Furruia, voglio bene, quem faz isso na Venezuela são os bolivarianos. Justamente em moto, para ameaçar as pessoas. E lá armados, né? Sim. Aqui, armas, o Bolsonaro, segundo o decreto dele, você pode andar com 6, pelo menos. É que isso foi suspenso por enquanto. Então, é a escolha da morte, é a escolha da truculência, é a escolha da violência. É a necropolítica em ação. E é preciso que a gente tenha clareza disso. Mas não cansa de denunciar? Não canso. Não canso. Os bolsomínios aí, queridos, olha aqui, se eu tivesse receio de vocês, da patrulha de vocês nas redes, né, lá atrás eu teria aderido a esta canalice que vocês endossam. Agora, nunca aconteceu. E não vai acontecer.
vocês representam um mal na política. Vocês têm que ser banidos da política pelas urnas e pelas leis e pela democracia. Porque vocês não querem democracia, vocês querem ditadura. E a democracia tem o dever político e moral de se proteger de vocês. E eu não vou desistir dessa batalha. Não é? Porque vocês são pessoas que celebram a morte. E eu estou do lado daqueles que celebram a vida.